O programa Radar ouviu o meteorologista da Notus, Dr. Guilherme Martins, falando sobre os incêndios que estão afetando o Brasil. Também ouvimos o tecnologista do CPTEC INPE, Dr. José Celso Thomas Júnior, que apresentou os instrumentos da estação meteorológica. Dar um panorama geral das queimadas que estão acontecendo no Brasil, para se ter uma ideia, no período, neste ano de 2024, considerando o dia 1º de janeiro até o dia 1º de setembro, no caso até ontem, já há um acréscimo, já há um aumento de 47% na quantidade de focos de queimadas. E quando a gente compara 2023 em relação a 2024 para esse mesmo período, 1º de janeiro até 1º de setembro, já tem um aumento ali de 98% na quantidade de focos de queimadas. Agora, fazendo um recorte para o bioma Amazônia, que é um dos biomas que mais ocorrem as queimadas, nesse período de 1º de janeiro até 1º de setembro, já foram registrados 7.667 focos. Isso aí dá um aumento de 54% em relação à média. Bem, onde é que esses focos eles estão ocorrendo? Eles ocorrem principalmente nos estados do bioma Amazônia, na borda sul deste bioma, que é o Pará, 30%, Mato Grosso, com 14%. Esses estados respondem por 40% dos focos de queimadas agora em setembro, tá? Eu estou falando aqui do início do mês. Bem, outra informação que a gente tem notado bastante é que nessa última semana, do dia 26 de agosto ao dia de setembro, muitas regiões dos municípios do Biomazônia, eles estão ali com mais de 100 pegando fogo. Então, isso degrada de forma considerável o bioma. Em comparação a 2023, tá? Já há um aumento de 104% da quantidade de focos. Considerando o 1º de janeiro a 1º de setembro, sendo 1º de janeiro já foram registrados 9.065 focos. Isso aí dá um aumento em relação a de 260%, certo? E a gente compara o ano 2023 e 2024, a este período, página, já tem ali um aumento de 2.040% de queimadas. E agora estamos chegando das queimadas que não agora em setembro. Então, agora setembro, que nós vamos esperar os maiores de focos de queimadas. E para finalizar, do ponto de vista de todo o Brasil, São Paulo. No mês de agosto, foi o mês toda a série histórica, desde que o INPE começou a fazer o mapeamento em 98. Para ter uma ideia, do início deste de setembro, já foi registrado 5.500 focos. Isso aí dá um aumento de 129% acima da média. Tá? E foi o mais crítico quando o INPE começou a fazer o momento. E na comparação entre 2024, o aumento foi de 398%. Bem, agora vamos lá. São fatores pelas queimadas. Este ano é um ano bastante típico. E o período de estiagem, desde o ano passado, com ausência de chuvas, também, na maior parte do Brasil, temperaturas elevadas da ordem de 2, 3 graus em algumas regiões. E isso tivemos um aumento do Ninho, que contribui de forma considerável para essa condição mais seca e com grande parte na Amazônia. Também tem o tropical batido, também influencia no Brasil, e essa soma de fatores, chuvas abaixo da média, temperaturas elevadas, a questão do essa questão muito sendo debatida, a questão das mudanças, de forma significativa, esse aumento na quantidade de queimadas. Lembrando, no Brasil, a maioria das queimadas elas são usadas pelo homem, certo? Existem causas naturais, mas elas são um número reduzido. Então, a maioria das queimadas que ocorrem no nosso país são causas trópicas. E quais são as consequências das queimadas? Essas queimadas elas impactam de forma direta o sistema de saúde por conta do material lado, de todo o subproduto que é pela combustão que é injetado na atmosfera. As crianças e idosos são o grupo, né? O grupo que sofrem. As crianças e os idosos são os grupos que a questão da poluição por conta da inalação desse material particulado causando irritação e no sistema único de saúde. Devido à região, você não tem uma infraestrutura necessária
para atender todo mundo. Tá? Esse é um impacto na saúde. Você tem também um fechamento de aeroportos por conta da fumaça. Você tem ali, por exemplo, linhas de transmissão que são afetadas. A segunda causa de derivamento da transmissão. Tá? Então, isso acaba tendo impacto porque você desliga, você tem esse dano que demora um tempo, considera ser restaurado a transmissão. Você tem impactos fora, na morte de animais, você tem impactos na navegação, sendo que, dependendo, o fogo é parte integrante. Só que no caso da Amazônia, o fogo ele já é maléfico, ele causa degradação da floresta. Por outro lado, do bioma pantanal e do cerrado, o fogo ele é necessário para que aquele tipo de vegetação exista. Também tem impactos aí, econômicos, né, porque você afeta a propriedade, já que o fogo ele não respeita limite geográfico. Então, se ele inicia numa propriedade A, se tiver condições favoráveis, temperaturas elevadas, umidade e vento muito intenso, esse fogo ele se alastra de forma muito rápida e atinge outras propriedades. Então, você também desse impacto do fogo, por exemplo, as queimadas que ocorrem na Amazônia, elas são transportadas pelos ventos. As queimadas que ocorrem na Amazônia, elas não somente na região local, mas também em regiões remotas, como nós temos aqui, por exemplo, em São Paulo, né, na região sul do Brasil. Então, essa fumaça, você consegue ver pelas imagens de satélite por milhares de quilômetros. Então, você tem um fogo, uma queimada que acontece, atinge toda a região local e, além disso, ela é transportada. No início, na primeira semana de agosto, ambiental decretou como a cidade de Manaus como ruim a muito ruim por conta das queimadas. Então, infelizmente, quando ocorrem essas queimadas de grandes proporções, todos são afetados. Tá? Então, esses seriam os grandes impactos que as queimadas ocorrem. E como nós estamos indo para o mês de pico das queimadas e as projeções dos modelos meteorológicos não são nada animadoras, ou seja, teremos chuva, né, baixa probabilidade de chuva, temperaturas elevadas e contribuindo para esta crítica, já que estamos vindo uma bastante seca com temperaturas elevadas. Então, o que será é que nos próximos meses a quantidade de fluido ela aumente ali no bioma Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. Nós estamos hoje aqui, né, para falar sobre esses eventos que aconteceram durante esse último mês, relacionado com as queimadas, né? Essas queimadas que foram bastante intensas, né, e ocorreram em vários locais. E o INPE, né, ele tem o programa de queimadas que monitora essas queimadas via satélite, onde são tratados, né, esses temas, e principalmente voltados para a climatologia, do impacto dessas queimadas no meio ambiente. Com relação à instrumentação meteorológica, nós temos os sensores, né, da estação meteorológica que normalmente fazem as medidas de velocidade e direção do vento, temperatura, umidade, pressão, pluviometria e radiação. Ligado às queimadas, nós teríamos a umidade como uma variável bastante sensível, né, a essa questão da alteração, né, do nível de vapor da água na atmosfera, relacionada então com as queimadas que ocorrem e que variam, fazem com que essa umidade varie drasticamente. Né, seriam o extremo, né, da variação da quantidade de vapor da água na atmosfera. Aí eu trouxe aqui alguns instrumentos, né, utilizados na estação meteorológica que realizam, por exemplo, a medida de umidade, né, que é uma medida bastante complexa. Inicialmente, o que a gente precisa ter em mente quando a gente vai realizar a medida de umidade é conceituar, né, o que é a umidade relativa, né, e o que é a umidade absoluta e o que é a umidade relativa. Né?
A umidade absoluta é a quantidade de vapor d'água na atmosfera, simplesmente, né? Sem nenhuma relação com a temperatura. Já a umidade relativa, ela está relacionada com o nível de saturação do vapor d'água na atmosfera, né? Então, por isso ela é dada em porcentagem. Uma porcentagem baixa significa que temos pouco vapor d'água na atmosfera. Uma quantidade muito alta, nós chegamos próximo ao ponto de saturação desse vapor d'água na atmosfera. Ele se condensa e aí nós estaríamos bem próximo de um evento, por exemplo, como chuva. O que aconteceu nesses eventos extremos de incêndio, num dado dia da semana, né, houve uma entrada de uma frente e aí acabou havendo precipitação, né, a umidade aumentou bastante, choveu e acabou amenizando esse impacto, né, desses incêndios que estavam espalhados pelo estado todo. Os sensores que são mais frequentes usados, né, para medir a umidade, nós temos o higrômetro, né, eu trouxe aqui um higrômetro bastante primórdio, né, primitivo, que realiza a medida da umidade através de um elemento sensor que é o fio de cabelo, né, que é bastante interessante, que o fio de cabelo, né, um componente de fio de cabelo, ele é bastante sensível à umidade, quando eu uso o elemento sensor, e ele, o aumento do seu comprimento ou diminuição constitui, né, uma forma de se medir a umidade. Então nós temos aqui o registro, né, um higrógrafo, né, ele realiza o registro, né, em papel dessas medidas e mede diretamente a pressão, a pressão relativa. Aí aqui eu tenho um psicrômetro, né? O psicrômetro ele realiza uma medida indireta, né, da umidade, né? Então ele tem uma constante de calibração. Ele é constituído por dois termômetros, né? Um termômetro idênticos, né? É importante ressaltar isso. Um termômetro realiza a medida da temperatura do ar e o outro termômetro ele tem um pequeno musselina aqui, um pano bastante fino que a gente umedece e a gente tem a temperatura, né, de bulbo úmido. A diferença da temperatura, né, de bulbo seco em relação à temperatura de bulbo úmido está relacionada diretamente com a umidade relativa, permitindo que a gente tenha, então, acesso à umidade relativa. Atualmente, né, com a evolução principalmente da informática e da eletrônica, né, nós temos os sensores eletrônicos, né, para realizar a medida da temperatura e umidade. Então, para medir a temperatura, nós temos um resistor, né, eu estou mostrando aqui para vocês um exemplo, né, desse sensor. É um resistor e uma fina camada aqui que através da capacitância, da variação da capacitância ou do resistor em um circuito, eu consigo realizar a medida da temperatura, né, relacionada à resistência, ou da umidade relacionada ao capacitor. Aí temos aqui os outros sensores que eu mencionei, que compõem, né, a estação meteorológica. Nós temos aqui um anemômetro, né, do tipo catavento, né, que também é bastante usado nas estações meteorológicas. Ele tem o catavento, que o número de rotações, né, que o catavento realiza, ele está relacionado diretamente com a velocidade do vento, né, a gente calibra né, e ele é capaz aqui de medir, né, ele gira, né, apontado sempre para o norte, apontado para o norte, ele indica a direção e a intensidade do vento.
medimos temperatura e umidade. A pressão, né, a gente usa, e normalmente nas estações, a gente utilizava, né, um barômetro do tipo Torricelli, né, que é uma coluna de mercúrio. Atualmente, nós utilizamos um barômetro. Existem várias formas de medir, mas uma bastante utilizada é o barômetro de células aneroides, né, no qual são duas células conectadas, né, onde você forma um vácuo no meio, e a variação, né, a compressão ou a dilatação dessa célula, né, acaba estando relacionado diretamente com a pressão. Fora isso, nós temos aqui um outro tipo de anemômetro, né, que é o anemômetro tipo copo, que também é bastante usado, né, ainda. Tem o mesmo princípio de catavento, né, só que nós teríamos que ter aqui do lado uma espécie de uma biruta, né, que a gente chama de grimpa na meteorologia, que te daria a velocidade, a intensidade da velocidade do vento e a direção. E por fim, a gente teria o sensor de radiação, né, onde o sensor de radiação é uma célula elétrica, né, onde recebe, né, a radiação proveniente do Sol. Na meteorologia, a gente mede a radiação global, né, a total que chega do Sol, é um dado importante, e todos esses sensores, né, eles enviam, né, as suas medidas, né, dos seus elementos sensores para um sistema de data logger, né, onde nós conectamos nos canais cada sensor e coletamos os dados, né, de toda a estação meteorológica, né, salvo o psicrômetro e o higrômetro que teria que ter o meteorologista para fazer a anotação. A gente tem uma estação meteorológica instalada, né, no nosso sítio, e aí a gente poderia, né, convido aqui para a gente fazer uma visita à estação, para a gente ver a estação funcionando no seu local. Então, voltamos então aqui, né, mostrando a estação meteorológica que está instalada aqui no nosso campus, né. Aqui nós temos, conforme eu apresentei para vocês, os sensores, né, lá em cima o sensor de direção e velocidade do vento, né, ali nós temos um sensor do tipo catavento, né, e um do tipo sônico, né, onde atualmente, né, com a evolução dos sensores meteorológicos, nós temos o sensor de ultrassônico, que através de uma onda sonora atenuada na atmosfera, nós conseguimos medir a velocidade e a direção do vento, que é esse sensor que nós estamos utilizando aqui. Aí aqui nós temos o sensor, como eu comentei com vocês, sensor de temperatura e umidade, conforme as recomendações da Organização Mundial de Meteorologia, que essa estação segue, né? Nós temos o sensor de temperatura e umidade entre 1,5 m a 2 metros do chão, né? O sensor de chuva, que é o pluviômetro, também tem que ficar a 1,5 m do chão. A superfície, ela tem que ser gramada, né? Para padronizar todas as estações que são instaladas no mundo, né? Aqui nós temos o sensor de radiação, onde a gente mede a radiação direta, né, e a radiação refletida pelo chão, né, que te dá o albedo, que te dá o índice de luminescência da região. E aqui nós temos o data logger, onde ele é instalado dentro de um abrigo meteorológico, né, porque essa estação fica no tempo, né, ele não pode estar sujeito às intempéries do dia a dia. O data logger é instalado, o sensor de pressão fica aqui dentro, com uma saída para fora, né, que é o sensor de células aneroides que eu mostrei para vocês lá. E aqui os dados são coletados, né, no data logger, e aí eu posso transmitir ele diretamente pela internet para o centro, né, onde eu vou analisar esses dados, ou faço a coleta manual aqui diretamente na estação.